E manifestantes protestam em Boston por decisão judicial no caso de Breonna Taylor. Um grupo de manifestantes marchou pelas ruas de Boston na noite da última sexta-feira antes do fim de semana, enquanto protestos ocorriam em todo o país, pedindo por justiça para Breonna Taylor. A manifestação ocorreu em meio à decisão das autoridades de Kentucky, que anunciaram que os policiais envolvidos na morte de Breonna Taylor não enfrentariam acusações diretas. Não estou surpreso, eu estava esperando por isso, disse Yolanda James, que participou do protesto e marchou na última sexta-feira à noite juntamente com o grupo. Ainda é perturbador, mas eu esperava por isso, completou a mulher. O movimento começou com uma reunião de pessoas na Nubian Square, onde líderes fizeram uma palestra. Em seguida, partindo em marcha pelas ruas de Boston até a sede da polícia, onde o grupo parou brevemente, entoando cânticos aos policiais. Na sequência, o grupo se dirigiu para o Peters Park, um local simbólico, próximo de onde Terrence Coleman foi baleado e morto pela polícia de Boston no ano de 2016. Enquanto caminhava para o destino final na prefeitura, o grupo gritava por Breonna, manifestando a insatisfação pela decisão judicial e a falta de responsabilidade do governo para evitar mortes desse gênero. Temos ali a Breonna ainda trazendo notícia, né? A gente falou sobre isso na sexta-feira e esse caso que ela é colocada, né? Infelizmente veio a falecer naquela história onde a polícia entrou, se ela foi lá e atirou ou se identificou como polícia ou não. O fato é que o namorado dela tinha uma arma ilegal, começou a revidar contra a polícia foi lá, atirou também e ela veio a falecer. Agora, nos Estados Unidos é interessante porque, como eu falei na sexta-feira, né, a violência tem em todos os estados, está sendo, na minha opinião, colhido histórias para cada lado utilizar de uma maneira política. E aqui em Massachusetts não está me surpreendendo, aliás, está me surpreendendo muito a quantidade de pessoas que estão participando nos protestos, porque eu estava vendo as fotos dos protestos de Boston e tem muito pouca gente. Tinha ali meia dúzia de pessoas fazendo esse protesto. E eu estou vendo os protestos acontecendo na Califórnia, contrários ao governo do estado e principalmente à prefeitura de Los Angeles, e protestos grandes, gigantescos, com milhares de pessoas contrárias ali a esses políticos. Mesma coisa contra o Andrew Cuomo e também com relação ao prefeito Bill de Blasio em Nova York. Protestos grandes contrários a eles, picharam a rua, a calçada, enfim, né, o asfalto ali. Eu tô achando que essa situação de estados muito, mas muito democratas, como são estados seguros, como a Califórnia, Massachusetts e Nova York, a situação não tá tão fácil quanto as pesquisas estão mostrando, não. Justamente por incoerências, como, por exemplo, a defesa num caso como esse, onde você tem um criminoso investigado com um mandato de justiça que a polícia tinha para poder entrar naquela casa e fazer uma apreensão, e as pessoas estão manifestando contrário a isso, estão manifestando contrário à própria polícia. E teve gente que falou o seguinte: Arthur, mas você é contra a segunda emenda, porque afinal de contas ele pegou uma arma para se defender. Ninguém defende arma ilegal. O ponto é, eu defendo uma arma legalizada para uma pessoa que tem ali capacidade de uso, não para qualquer pessoa que pegue um criminoso, pegue uma arma e faça ali alveste contra a polícia. Então não é esse o termo. E quais foram os cânticos entoados aí pelos manifestantes, né, para os policiais? Porque a gente sempre frisa, né, por mais legítima que seja a pauta, algumas reivindicações, até mesmo do próprio movimento BLM, o modus operandi, o jeito que eles têm disseminado também esses protestos país afora, basta ver nas redes sociais, né? A afronta que se faz muitas vezes aos policiais. Se eu não me engano, acho que você mesmo, Arthur, que me passou um vídeo, né, nesse final de semana, mostrando uma postagem de manifestantes insultando, né, policiais, com xingamentos, provocando mesmo uma ação, até, aliás, provocando uma reação por parte da polícia, e vale até louvar ali o posicionamento do policial, que se manteve ali frio, né, mesmo sendo insultado ali de forma um policial negro, veemente, um policial negro sendo xingado de negro pelo movimento do Black Lives Matter. Exatamente. Esse aspecto que o Arthur traz, Lombardi, eu acho interessante ressaltar, porque tem muita gente que não vai às mídias sociais, por exemplo, para poder endossar esse movimento. Ou muitos até o fazem porque não querem ser excluídos, não querem ser cancelados, né, que é o termo que se usa hoje em dia.
mas não está satisfeito em ver uma situação como essa. Nesse aspecto, o americano em si, independente de partido, ele tem convicções firmes e ele realmente deixa esses posicionamentos um pouco mais Teve manifestação mais na claros, Califórnia, pastor. né? Diante disso, a gente pode visualizar que realmente nós vamos novamente nos surpreender nas urnas nesse próximo 3 de novembro? Surpreender no aspecto de ver um novo presidente, é isso, pastor? Não, ou ver de repente o Trump sendo reeleito. Acachapante. Eu não acho que esses protestos eles vão passar por uma alteração no poder. Não acho, sinceramente. Até porque, na maioria das vezes, o que a gente observa é que o protesto ele tem um foco de um movimento que, teoricamente, ele é colocado como se fosse uma campanha eleitoral de um ou outro candidato. Eu não gosto de misturar. O Arthur falou aqui sobre Black Lives Matter. Esse protesto aqui de Boston foi em relação à decisão judicial no caso da Breonna Taylor. Tá tudo englobado, mais ou menos, né, na mesma reivindicação, mas se a gente for polarizar também os protestos, a gente vai quebrar, evidentemente, uma instituição que é de direito de todo ser humano, que é o da democracia, né? O manifesto, de fato, na acepção da palavra, ele não é inválido. Mas não tem que ele ser não contra é inválido. O manifesto, mas Exato. Tem que manifestar. O Arthur falou assim, meia dúzia... Não é quebrar, não é fazer isso. Perfeito. O que eu estou fazendo na minha análise com relação à quantidade de pessoas é porque tem prefeituras onde eu estou argumentando já desde o início que eu acho que um grande cabo eleitoral, se não o maior de todos, para a presidência do Donald Trump, para a campanha dele, são as prefeituras democratas, onde fizeram ali terríveis trabalhos, principalmente de segurança pública. Nós temos Nova York com mais de 260% de crime com relação ao ano passado, só um ano para outro, tá? Fonte do jornal de Nova York também, do New York Post. Aonde você... New York Times... Não, Post, perdão. O New York Post. Aonde você coloca ali uma violência tão grande, tão exacerbada num estado, você olha Chicago, por exemplo, que tem aquela Lori Lightfoot como prefeita. Nesse final de semana agora, pastor, nós vamos falar sobre isso, pessoas. já. Então, assim, são prefeituras que estão destruindo as cidades, literalmente. E quando eu vi a Califórnia com uma passeata gigantesca pró-republicanos e uma passeata minúscula pró-democratas, é onde um estado onde você tem 55 delegados e, historicamente, mais de 100 anos aí de voto democrata, isso assusta. Pra quem é cientista político, olha pra aquela situação... Muito dessa violência descontrolada... Muito dessa violência descontrolada, né, Arthur, que você muito bem trouxe aí os números, e inclusive destacando algumas capitais, algumas grandes metrópoles, elas não podem, sem dúvida alguma, ser também desvencilhadas desse período, né, de primeiro semestre de 2020, até mesmo em função da pandemia, né? A própria cidade de Nova York, sem dúvida alguma, passa por um momento de real degradação mesmo. E o aumento da velocidade da violência acaba sendo uma dessas evidências, né? Olha, o motivo, no caso, que movimenta esse grupo, eu não vou discutir, tá? A questão da Breonna Taylor, nós já falamos isso aqui. O protesto é válido para quem concorda e para quem discorda, né, da atitude policial ou então da imprudência policial. Eu não estou entrando no mérito dessa questão, obviamente. Agora, o protesto que ocorreu na última sexta-feira, invadindo o sábado em Boston, pelo que eu vi nas imagens, eu convido os amigos para que cliquem na notícia do site da nossa rádio. Eu não observei meia dúzia de pessoas ali. Aliás, tinha uma quantidade considerável de pessoas nesse protesto de Boston, né? Inclusive com as imagens aéreas, acompanhando as pessoas se dirigindo para esses trechos todos aqui que nós anunciamos. Eu não vi nenhum tipo de degradação, de agressão desses manifestantes, embora eu não concorde com muito dos cânticos. Como, por exemplo, no justice, no peace, né? Se não tem justiça, não tem paz. Eu não estou dizendo isso. Mas o manifesto, ele é válido. O que aconteceu, por exemplo, em Chicago, pastor, eu sou contrário, absolutamente. Eu acho que isso não ganha a eleição e também não faz perder, não.